Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a bondade, o amor, a graça de Deus esteja sobre você e sobre sua casa. Tenha uma semana abençoada e dirigida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Separei para a nossa reflexão hoje o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Uma história bem conhecida, gostosa de ouvir. Vamos meditar sobre ela. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que essa minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Peça ao Senhor para falar ao seu coração, o Espírito Santo para ministrar ao seu coração. Peça já a Ele que te dê uma semana abençoada. Senhor, aqui estamos nós, eu, meus irmãos, minhas irmãs, diante do Senhor, para louvar, exaltar e bendizer o seu nome. Fala conosco nessa hora. Nós consagramos esse tempo de oração, consagramos esse tempo de meditação na sua palavra, e que o Senhor o receba como um aroma suave às suas narinas, e que o seu Espírito Santo esteja aqui ministrando ao nosso coração. Obrigado, em nome do teu Filho Jesus oramos, também em nome dele já te agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti.
Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Que letra forte, não é verdade? Você é capaz de abrir mão de tudo pelo Senhor? O texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, como eu disse, é um texto bastante conhecido. Jesus está chegando de surpresa na casa de uma família que ele gostava muito, a família de Marta, Maria e Lázaro. Imagine se você estivesse na sua casa e a comida já estivesse ali bem encaminhada, você já estivesse preparando para almoçar ou para jantar, não é isso? Tivesse feito as contas. Tem algumas famílias, né? A minha é assim, né? A gente faz conta assim, não, hoje nós vamos tirar essa quantidade de carne, nós vamos fazer essa quantidade de comida, com a previsão de servir aquelas pessoas que estão ali. Imagine que de repente, sem aviso, alguém bate na sua porta, alguém grita lá da rua, ô de casa! Imagina alguém gritando lá, aí você, meu Deus, nessa hora, quem será que está gritando? Chega lá, é Jesus. Olha, imagina que coisa maravilhosa, você está na sua casa e Jesus bate a porta e ele grita lá, ô de casa! Que coisa mais maravilhosa receber Jesus. Eu tenho certeza que esse sentimento brotou no coração de Marta e de Maria, porque elas amavam muito Jesus. E Jesus amava também muito essa família. Então elas devem ter ficado muito felizes, mas tinha um probleminha, um pequeno problema. Jesus não mandou uma mensagem. Eu vou chegar aí, vou almoçar. Não é? No dia anterior, Jesus não mandou um mensageiro, ele não mandou um e-mail, um WhatsApp, ele não mandou uma mensagem dizendo: ô Marta, amanhã mais ou menos aí 11 horas da manhã estou chegando na sua casa, prepara aí que nós vamos almoçar aí. Nós somos um grupo de pessoas, porque, claro, vocês sabem, Jesus não viajava sozinho. Jesus viajava com um grupo de pessoas, que podia ser 4, podia ser ou 5, Jesus podia viajar com Pedro, André, Tiago e João, um grupo mais próximo dele. Jesus podia viajar com os 12, Jesus podia viajar, a gente vê isso na Bíblia, com os 12 mais as mulheres que o assistiam. Então, Jesus podia viajar com mais pessoas. Meu pai, de repente na casa de Marta podem ter chegado 20 pessoas, 30 pessoas sem avisar. É tradição deles receber bem, acolher as pessoas. Eles têm uns costumes muito interessantes, né, de acolher, de hospedar, né, de serem bons anfitriãos. Por quê? Porque na história deles, Abraão recebeu a visita do Senhor e 2 anjos, os acolheu na sua tenda, deu comida para eles. O Ló, logo em seguida essa situação de Abraão, Ló acolheu lá na casa dele 2 anjos. Então existe essa ideia de que quando você recebe pessoas, você pode estar acolhendo anjos, né? Alguém bate na sua porta e pede: você tem um prato de comida aí para me dar? Meu Deus. O Senhor Jesus diz assim, né? Mateus 25, 35 em diante: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu cresci muitas vezes na minha casa, né? Nós somos uma família simples, uma família pobre, passando dificuldade na nossa vida. E 10 filhos, Sargento Lúcio e Dona Madalena, mais 10 filhos. Meu Deus, às vezes tinha que ficar ali, Dona Madalena tinha que ficar medindo. Você já comeu? Eu que era comilhão, né? Gostava de comer, né? Ainda gosta. Ela falou assim: você já comeu, não come de novo, não. Mas às vezes eu chegava na minha casa assim, e estava lá sentado na escada da porta da cozinha, uma pessoa completamente desconhecida com aquele pratão assim, não é? Minha mãe servindo, dividindo aquilo que a gente tinha com pessoas que ela nem sabia quem era, só que bateram lá na porta, né? Jesus bateu a porta e perguntou: a senhora tem comida aí? Ela respondia: tenho, pode entrar.
e servia para aquelas pessoas. Então imagina, os judeus eles têm essa tradição de acolher bem, de receber bem. E Jesus chega na casa de Marta. Essa família, provavelmente, né, nesta família, Marta, o texto fala que Jesus chegou na casa de Marta. Então, provavelmente a casa era de Marta, ela era a irmã mais velha. Alguns estudiosos ficam pensando que ela talvez fosse viúva e tivesse acolhido seus irmãos mais novos, que é Lázaro e Maria, na sua casa. Então, eles viviam os três ali. Nesse momento aqui da história, nós não sabemos onde está Lázaro, está na casa Maria e Marta. Imediatamente nasce no coração de Marta uma ansiedade. Meu Deus, eu tenho que acolher bem essas pessoas, eu tenho que servir bem essas pessoas. É o meu Jesus que chegou na minha casa. E ela se encheu de alegria. E nesse desejo de receber bem e acolher bem e demonstrar o amor por Jesus, as duas fazem coisas completamente diferentes. As duas têm o desejo de acolher, as duas têm o desejo de honrar, as duas têm o desejo de servir e as duas amam o Senhor. Marta começa a trabalhar. O que Marta vai fazer? Ela é ocupada em muitas coisas. Ela vai preparar comida, ela vai preparar, né, uma comida boa para o Senhor. O que ela foi fazer? Meu Deus, me lembro de Abraão, grita lá para o empregado dele, mata aí aquele cabrito, prepara aí, Sara, prepara aí um bolo. Então, Marta vai fazer essas coisas, ela vai preparar uma boa comida para acolher bem aquele pelotão que acabou de chegar na casa dela. E ela trabalha aqui, trabalha dali, e neste momento, Maria, a irmã mais nova, vai fazer uma coisa completamente diferente. Maria se assenta aos pés de Jesus no meio dos discípulos e começa a ouvir Jesus. Aí tem muito detalhe nessa história, né? Jesus não perde tempo, né? Paulo fala sobre remir o tempo porque os dias são maus. Jesus chegando de viagem, talvez alguém pensasse assim, nossa, Jesus está cansado, Jesus precisa sentar e descansar um pouco, não é? E não, Jesus não faz isso. Jesus se assenta e ele vai ensinar os discípulos dele, se assentam aos pés dele e Maria faz uma coisa, meu Deus, talvez fosse inadmissível. Todo mundo deve ter estranhado o fato de Maria ter se assentado, Maria, uma mulher, ter se assentado entre os discípulos de Jesus para aprender. Como você sabe, Jesus não chamou apóstolas, Jesus chamou homens. Numa sociedade de homens, Jesus chamou homens como discípulos e Jesus os acolheu e os designou como apóstolos e os enviou. Mas Jesus faz uma coisa completamente diferente. Tudo que Jesus faz é diferente daquele povo, né, da cultura deles. Por isso eles estranham muito. Jesus então acolhe Maria entre os seus discípulos e a trata como discípula. Jesus não recrimina, não manda ela embora. Maria, não, Maria, agora é só com os... Deixa eu falar aqui com os meus discípulos. Jesus não faz nada disso. Jesus acolhe ela com amor, com respeito. Jesus recebe aquela mulher, Maria, acolhe ela com respeito e ensina para os discípulos e a considera como um igual, como uma discípula. E a cena vai se desenrolando e Marta está ali trabalhando, correndo de um lado, correndo para o outro, no desejo de servir. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que se passa no coração e na cabeça de Marta. Marta quer servir bem. Marta está servindo o Senhor. O desejo dela é honrar e glorificar o Senhor. E ela começa a fazer coisa. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos servir o Senhor fazendo coisas. Eu, o Cícero, preciso ter muito cuidado com isso e às vezes eu falo com o Senhor, Senhor, será que eu só não estou aqui fazendo como Marta, fazendo coisas e corre de um lado, corre para o outro e faz uma coisa e faz outra coisa e fico com o meu dia todo ocupado? Muitas vezes nós praticamos coisas, fazemos coisas, entramos
na religião. Fazemos uma coisa, fazemos outra, entramos no rito, e quando nós entramos nesse processo de ativismo, de fazer coisas, de praticar ritos, de correr para um lado e para o outro, nós corremos o risco de praticar uma boa religião e um péssimo relacionamento. A gente faz tanta coisa, nós corremos o risco de fazer tanta coisa que nós não temos tempo para relacionar com o Senhor. Então, Marta está com esse desejo de servir, e ela serve fazendo coisas. E ela vê a irmã dela sentada aos pés de Jesus, se deliciando com o ensino, talvez fazendo pergunta, ali atenta às falas do Senhor. E Marta vê aquilo e ela vai, e ela toma coragem, ela se inflama e ela fala: Senhor, essa minha irmã aí, o senhor não importa que eu fique aqui trabalhando e ela fica aí sentada aos seus pés sem fazer nada? Jesus, então, com amor. É interessante que Jesus ele faz tudo com amor. E ele fala com Marta: Marta, você está agitada, ocupada com tantas coisas. No entanto, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O Senhor nos diz, não reprova aquilo que Marta está fazendo. Mas o Senhor diz para Marta: há uma coisa excelente, Marta. Há uma coisa que você deve buscar e que é mais importante do que todas as outras coisas. E esta coisa não é a religião, não é fazer uma coisa, fazer outra, correr de um lado, correr para o outro, praticar ritos, estar na igreja todo dia. É ter um relacionamento pessoal, íntimo, informal, consistente com Jesus. É passar tempo na presença dele, se assentar aos pés dele. O Senhor nos chama então para o relacionamento, para nos assentar aos pés dele, nos relacionar com ele. Quando eu falo isso com você, me lembro do Evangelho de João, no capítulo 15, quando o Senhor fala para os discípulos assim: eu já não chamo vocês mais de servos. O que o servo faz? O servo serve, ele faz uma coisa, ele faz outra coisa, ele traz a água, ele lava os pés, ele prepara a comida. O servo é um fazedor de coisa. E Jesus diz: não, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E o que o amigo faz? O amigo desfruta da presença do seu amigo, se assenta com ele, come com ele, se alegra com ele. Então, o que o Senhor nos ensina nesta passagem, nesse acontecimento na casa de Marta e de Maria: você pode servir ao Senhor fazendo coisas, e há muitas coisas para fazer. No início da igreja, as pessoas queriam que os apóstolos parassem de orar, parassem de ler a Bíblia, parassem de jejuar e passassem a fazer coisas. E Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: não, vamos separar pessoas para fazer isso. E quanto a nós nos dedicaremos à oração e à palavra de Deus. Jesus diz que a atitude de Maria de assentar-se aos pés dele, passar tempo com ele, usufruir da presença dele, é a melhor parte. Eu me lembro do salmista, no Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu te peço. Imagina o salmista, ele pode pedir qualquer coisa, mas ele diz assim: uma coisa eu te peço, e eu a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Nós precisamos aprender a identificar a melhor parte, a identificar a uma coisa que nós queremos. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comida, bebida, vestes, as coisas desse mundo que você fica correndo
igual um louco correndo atrás do vento, como disse Salomão, né? Nós ficamos correndo de um lado para o outro, correndo atrás do vento. O Senhor diz: não, uma coisa, busca o reino de Deus e a sua justiça, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Certa vez um jovem se apresentou a Jesus, fez algumas perguntas para ele, perguntou quais eram os mandamentos. Jesus respondeu, ele disse para Jesus: eu tenho feito isso toda a minha vida. E Jesus olha para ele e diz para ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. E Jesus fala assim: você está fazendo muitas coisas, mas eu quero que você faça uma coisa só. Venha e se assente entre os meus discípulos. A Bíblia diz que ele saiu triste quando ele ouviu esse conselho de Jesus, porque ele era dono de muitas riquezas. A Bíblia diz: onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Onde, meu irmão, minha irmã, você tem colocado o seu coração? O salmista diz: uma coisa eu te peço e a buscarei. Eu quero morar na sua casa, eu quero permanecer na sua casa todos os dias. O Senhor diz para o jovem rico: uma coisa te falta. Vem, entrega tudo que você tem, vende, entrega tudo que você tem para os pobres e vem e se assenta aos meus pés como meu discípulo. Marta está correndo como louca, de um lado para o outro. O Senhor fala com ela assim: Marta, você está inquieta, ansiosa, correndo de um lado, fazendo coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu esta uma só coisa. E você, meu irmão? Quando eu olho para Marta e para Maria, eu vejo duas pessoas, dois tipos de pessoas que estão interessadas em servir o Senhor. Uma serve por meio da religião, fazendo coisas, praticando obras, correndo de um lado para o outro. E outra que se aquieta, assentado na presença de Deus, usufruindo da presença dele. É claro que existe um terceiro tipo que nem se importa com a vida espiritual. Hoje perguntei para uma pessoa assim, eu estava no supermercado e vi uma pessoa assim muito ansiosa e falando que estava tomando medicação, que ela era atacada às vezes de ansiedade e que às vezes era tão forte e que ela tinha que tomar remédio injetado. E eu parei perto dela e comecei a conversar com ela. E perguntei para ela assim: como você se protege espiritualmente? Como você vive a sua vida espiritual? Como você se protege espiritualmente? Tem pessoas que elas vivem a vida delas de maneira extremamente vulnerável e que nem sabem se proteger espiritualmente. Elas não sabem nem fazer coisas, não estão interessadas nisso e nem sabem escolher a melhor parte. É claro que eu ministrei ali àquela moça, orei por ela, dei uma breve orientação para ela a respeito da necessidade espiritual da vida dela e depois passei o resto do dia orando por ela, uma hora ou outra, pedindo a Deus que tenha misericórdia daquela vida. E você, o Senhor te chama para se assentar aos pés dele. O Senhor disse para Maria e diz para você e diz para mim que a melhor parte, que uma coisa só é necessária. De tudo que você faz, corre de um lado, corre para o outro, estuda, trabalha, ganha dinheiro, meu Deus, luta. O Senhor diz assim: uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Maria escolheu esta uma coisa. E você? O reino de Deus é prioridade para você? O relacionamento com Jesus é prioridade para você? A sua vida espiritual tem sido bem cuidada? Você tem dado atenção à palavra de Deus?
Você tem acolhido Jesus na sua vida, na sua casa, tem se assentado aos pés dele. Como eu posso me assentar aos pés de Jesus? Nós nos assentamos aos pés de Jesus para um relacionamento com ele quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a ler os evangelhos, começamos a ler as cartas, Atos dos Apóstolos, e começamos a ver Jesus, os ensinos, tomar conhecimento da instrução da palavra de Deus para a nossa vida. Nós nos assentamos aos pés de Jesus quando fechamos a porta do nosso quarto, como Jesus instrui, e em secreto nos relacionamos com Ele por meio da oração e conversamos com Ele. Senhor, eu quero me assentar aos seus pés, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Abre, Senhor Deus, a minha mente para te entender, para te compreender. Abra a Bíblia, lê a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Apresente a Deus o seu jejum. Assim nos assentamos aos pés do Senhor. Buscamos na comunhão dos santos. Meu Pai, congregar é muito importante. Se você não congrega, se você não se relaciona com ninguém, se você não tem os seus irmãos com os quais você pode contar, orar com eles, orar por eles, receber a oração e o cuidado deles, como é importante a comunhão dos santos. O Senhor diz no Salmo: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O Senhor diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, na comunhão dos santos, no encontro dos amigos de Jesus. Para usar a expressão dele, nos encontros dos amigos de Jesus, assentados na presença dele, nós somos consolados, nós somos exortados, nós somos edificados, nós somos curados no encontro e no relacionamento. Meu irmão, minha irmã, para tudo, para tudo, para tudo que você está fazendo, essa correria. Reorienta a sua vida. Talvez você esteja preocupado com este tempo, mas o Senhor está te chamando a sua atenção para a eternidade. E a eternidade, a boa eternidade, será passada assentada aos pés do Senhor, debaixo da sua luz, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Por que você resiste? Não resista. Aceita hoje o chamado do Senhor. Faça como Maria, se assente aos pés dele. Como discípulo, como discípula, escolha a melhor parte e viva a vida que o Senhor propôs para nós. Amém? Não existe, presta atenção, não existe nada melhor. Não existe nada mais importante. Não existe nada mais urgente para você e para mim do que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, do que nos assentar aos pés dele como discípulo. Não pense você que você vai conseguir a paz, a eternidade, a redenção em outro lugar, em outra parte, fazendo outra coisa. É a palavra de Deus que nos instrui, é a palavra de Deus que nos ensina, é ela que nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Redentor, que Ele é o Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, os seus pecados, que Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai e vai voltar para buscar a igreja. Você está preparado para se encontrar com Ele? Você tem honrado o Senhor? Você é amigo dele? O que você é de Jesus? Um estranho? Ou você é um amigo dele? Meu irmão, minha irmã, sejamos amigos
de Cristo. Faça essa oração, diga para Ele agora: Senhor, quero ser seu amigo, quero me assentar aos seus pés. Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento de oração, queremos ser como Maria, queremos nos assentar aos seus pés, queremos escolher a melhor parte, queremos ser amigos do Senhor. Nos permita nos assentar como discípulos do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós confessamos os nossos pecados, as nossas faltas. Te pedimos que tenha misericórdia de nós e perdoa quando nós ignoramos o Senhor, negligenciamos a nossa vida espiritual, vivemos uma vida correndo de um lado para o outro sem nem ao menos importar com a melhor parte. Nos perdoe por isso. Hoje nós sabemos que a melhor parte é o Senhor, queremos assentar aos seus pés, queremos, ó Deus, te pedir, te suplicar, tenha misericórdia de nós, salva-nos, Senhor. Neste momento de oração, nós queremos declarar em confissão que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou. Eu creio em tudo isso. Ressuscitado, Jesus está sentado à direita do Pai e vai voltar para buscar a igreja. Eu quero, meu irmão, minha irmã querem, ó Deus, fazer parte da igreja. Nos acolha neste momento de oração como filhos e filhas do Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por ele oramos, por ele também te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Compartilhe essa mensagem com alguém, não é? Leve essa mensagem para alguém e escolha. Isso tudo que eu disse aqui hoje é uma escolha. Você que decide, você que escolhe. Você vai correr, você vai se assentar. Escolha se assentar, escolha ser um discípulo. Aqui eu fiquei na frente, né, dessa ilustração, é tão linda. Jesus ensinando, Maria sentada aí na presença dele, Marta está em pé lá atrás, os outros discípulos, não é isso? Meu irmão, minha irmã, sejamos como Maria. Até a próxima semana, se o Senhor permitir.